Olha você acompanhando a nossa programação aqui na TV Manaim. Que bênção é ter você aqui com a gente. Tá gostando da nossa programação? Tá participando, tá assistindo aqui os nossos conteúdos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E a partir de agora, mais uma edição do Manaim News. No Manaim News você fica sempre bem informado. E hoje nós vamos falar sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Centro-Oeste do Brasil. Então vem pra cá, vem comigo, porque a partir de agora você ficará, e vai ficar sim, viu? Vai ficar assim, viu? Muito bem informado de tudo que está acontecendo. E olha só, e antes das informações, já vou falar com Minas Gerais, vamos falar sobre Minas Gerais, vamos sim. Eu quero saber o seguinte, quero saber se você está inscrito para o seminário desse final de semana. Esse final de semana agora tem seminário aí ó, para os grupos de intercessão, senhoras, obreiros e também os capitães de grupo, irmãos que estão à frente dos grupos aí, olha que maravilha. E na outra classe nós teremos ali o primeiro período. Então fim de semana agora tem seminário, esteja em oração e que você receba uma bênção aí nesse seminário. Amém? Agora sim, notícias indo diretamente, conforme eu já disse aqui no início, vamos direto para Minas Gerais com o nosso companheiro Marcelo Rosa. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge Pessoa. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Manaim News. E agora vamos com as notícias do estado de Minas Gerais. Tivemos um batismo com os irmãos das igrejas do Polo de Piuí, na cidade de Piuí, em Minas Gerais. As imagens agora são da consagração de um templo no bairro Mãos Dadas, em Conselheiro Pena. E agora nós vamos falar de evangelizações, começando com uma que aconteceu na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais. E essa evangelização aconteceu na igreja de Aristides Vieira, onde os irmãos do Evangelho Sem Fronteiras de Três Pontas, Minas Gerais, saíram pelas ruas, entoando louvores, entregando uma palavra de esperança, convidando para o culto, que foi uma grande bênção para a honra e a glória do nome do Senhor. Evangelho Sem Fronteiras, agora com os irmãos em Teófilo Otoni e Coronel Fabriciano. Evangelização da igreja de Marilândia, em Ibirité, Minas Gerais. Caravana evangelística no bairro do Conjunto CIR, na cidade de Governador Valadares. Cantata com os irmãos da igreja Taúbas, Polo Vila Celeste, em Ipatinga. Cantata com os irmãos da igreja Alto Boa Vista, que é do Polo Vila Celeste, também de Ipatinga. Cantata evangelística em São Roque de Minas, louvado seja o nome do Senhor. Cantata após o culto com os irmãos da Igreja do Palmeiras, em Governador Valadares. Mais cantata e distribuição de convites agora com os irmãos da Igreja Iguaçu 1, em Ipatinga. Reunião de jovens do Evangelho Sem Fronteiras no Anfiteatro da 13 de maio, em Governador Valadares, Minas Gerais. Serenata e entrega de convites com os irmãos da ICM do Esperança 2, em Ipatinga. Trabalho de evangelização e cantata na Feira do Veneza 2, que é do Polo Centro Ipatinga. Fotos do trabalho de evangelização realizado pelas igrejas do Polo Bom Jardim, na Feira da Praça. Agora vamos ver fotos de um culto especial que aconteceu em comemoração aos 48 anos da igreja na cidade de Januária, onde houve uma grande participação de irmãos e visitantes. Agora as imagens são do culto de encerramento de Libras com crianças, intermediários e adolescentes na Igreja Cristã Maranata de Coluna, em Minas Gerais. Imagens do mini seminário e um culto evangelístico realizado na Igreja do Planalto, em Governador Valadares. A vigília agora são com os jovens do Polo de Piuí na Igreja Nova Brasília, em Piuí. Vigília geral com os jovens do Evangelho Sem Fronteiras das regiões de Ipatinga. Evangelho Sem Fronteira agora com os irmãos da cidade de Coluna, em Minas Gerais. Imagens do trabalho realizado em São João do Paraíso, no município de Cambuci, Rio de Janeiro. Reunião com os irmãos com função da área 1 da região do Vale do Rio Doce 2. E esta foi a nossa participação no Manaim News de hoje. E assim nos despedimos dos amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. E agora é com você, Jorge Pessoa. Saindo de Minas Gerais, vamos direto para o Rio de Janeiro com os nossos correspondentes, que são muitos, hein? Nós temos aí o Hilton Medeiros, Marco Lacerda, Rudinei Freitas e Natália Bento, cada um representando aí as nossas regiões no Rio. Alô, Rio de Janeiro! Olá, irmão Jorge, paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Que alegria podermos estarmos de volta aqui no Manaim News. Começaremos nossa matéria
falando do Evangelho Sem Fronteiras, que aconteceu na igreja de Parque Elian, e convido a todos os nossos irmãos a acompanhar conosco tudo que tem acontecido. A Igreja Cristã Maranata em São João de Meriti, na Baixada Fluminense Leste, realizou o Evangelho Sem Fronteiras no bairro de Parque Elian. Foi um momento marcado pela dedicação e pelo empenho da obra do Senhor, onde muitas vidas foram alcançadas pela pregação da palavra. Uma mensagem de esperança foi transmitida aos corações, trazendo consolo e direção espiritual. Durante a realização do trabalho, também houve o cumprimento de dons espirituais, nas quais pessoas puderam se identificar e sentir o cuidado de Deus em suas vidas. Sem dúvida, uma tarde de grande edificação e bênção para toda a igreja e para a comunidade local. Glória a Jesus. Agora seguiremos com nosso irmão Marco Lacerda. Paz, Senhor Jesus, a todos. Até a semana que vem. Paz do Senhor Hilton e a todos os irmãos que nos acompanham no Manaim News. Segue os nossos destaques desta semana. Começamos esta edição trazendo registros de uma vigília realizada na ICM Rialto. Foi uma vigília preparatória para os trabalhos do Evangelho Sem Fronteiras e contou com a participação de irmãos de algumas igrejas de Barra Mansa envolvidas neste trabalho. Ainda em Rialto ocorreu mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras. Um grupo de irmãos de algumas igrejas de Barra Mansa se uniu à igreja de Rialto para a realização deste trabalho abençoado. Nossos irmãos saíram pelas ruas do bairro em louvor ao Senhor, onde muitos foram alcançados e tocados pela operação do Espírito Santo. No bairro Vila Independência também foi realizado o Evangelho Sem Fronteiras, com a participação da igreja local e de irmãos de outras igrejas de Barra Mansa. O trabalho teve início com visitas aos lares e seguiu com um momento de evangelização pelas ruas do bairro. Grandes coisas o Senhor operou, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu encerro aqui a minha participação neste Manaim News, e agora quem vai trazer as informações é o nosso correspondente Rudney Freitas. A paz do Senhor. Continuamos a trazer as notícias e agora queremos falar da região de Barra do Piraí, onde nós tivemos uma vigília de oração na ICM Piabas, a qual os irmãos se reuniram ali para buscar ao Senhor, um momento de grande experiência na presença do Senhor. Queremos agora falar de um culto de glorificação pelos 19 anos da ICM Areal, momento de exaltação, de glorificação ao nome do Senhor, pelos 19 anos desta porta aberta para a honra e glória ao nome do Senhor. E em fechamento à nossa participação, queremos trazer agora um batismo que houve na região, um momento ali também de glorificação no nome do Senhor, onde novas vidas se definiram em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isto. Glorificamos ao nome do Senhor pela oportunidade de, mais uma vez, trazer os feitos do Senhor aqui na nossa região e continuamos agora com as notícias com a nossa irmã Natália Bento. Amém, irmão Rudney. Sim, vamos às informações aqui da região metropolitana. Em Bangu, os irmãos se reuniram em uma vigília para o preparo do próximo Trombetas e Festas. O povo do Senhor aguarda o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja e tem alegria em anunciar que ele vem. Na ICM Dona Floripa, os jovens também participaram de uma vigília, onde mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado. Na ocasião, os irmãos buscaram do Senhor uma bênção para a próxima evangelização. Na área de Piabetá, ocorreu uma reunião com pastores, ungidos, diáconos e obreiros. Os irmãos atenderam à convocação e alcançaram ensinos valiosos da eternidade. Glória a Deus, não paramos por aqui não. O irmão Almir dará continuidade. A paz do Senhor Jesus a todos e até semana que vem. Irmã Natália, a paz do Senhor Jesus e a você que nos assiste aqui no Manaim News. Hoje nós vamos falar de Evangelho Sem Fronteiras, o trabalho dos jovens realizado aqui na nossa área de Resende, estado do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Foi um dia de grande operação do Senhor no bairro Liberdade, em Resende. Os jovens do Evangelho Sem Fronteiras foram às ruas com um só propósito: evangelizar. O trabalho foi intenso e abençoado, levando o convite para o culto à noite e assistindo aos moradores com orações e palavras de conforto que tocaram cada coração. As crianças também tiveram um interesse especial pelas aulinhas ministradas com tanto amor pelas professoras da igreja. O entusiasmo delas foi uma verdadeira bênção. O encerramento com o culto evangelístico finalizou as atividades num dia em que tivemos a certeza do agir de Deus. Uma bênção dupla que transformou vidas no bairro e renovou a chama do Espírito Santo em cada irmão participante. Louvado seja o nome do Senhor.
Maravilha, glória a Jesus. Agora nós retornamos aos nossos estúdios com o nosso amado irmão Jorge Pessoa. Saindo do Rio de Janeiro, vamos agora para São Paulo. E quem vai trazer aqui as novidades é a Tamires Campos, em São Paulo. A paz do Senhor Jesus, Jorge e demais irmãos, aqui na região da Grande São Paulo. Neste final de semana, nós tivemos um culto especial do Evangelho Sem Fronteiras. Um culto de glorificação ao Senhor pelo trabalho dos jovens no Evangelho Sem Fronteiras e pela semana de evangelização da vida dos jovens. Nós louvamos ao nome do Senhor, porque Ele renovou as nossas vidas. O Senhor operou salvação na vida dos jovens. No último fim de semana, a Igreja Cristã Maranata realizou uma grande ação social que reuniu 33 voluntários. Foram oferecidos serviços como checagem de título de eleitor, orientação jurídica, procura de emprego pelo CAT móvel e exames de pressão e glicemia. Já os voluntários da igreja disponibilizaram cuidados de saúde e bem-estar, incluindo atendimento com dentista, clínica geral, psicologia, fisioterapia, além de serviços de beleza e massagem e assistência espiritual. As crianças também tiveram um espaço especial, com brinquedos infláveis, aulas com professora e algodão doce. A ação surpreendeu muitos visitantes, que destacaram a estrutura da Igreja Cristã Maranata e a voluntariedade dos membros, sendo convidados a participar dos cultos da igreja. Uma iniciativa que não só atingiu as demandas dessa vida, mas também abriu oportunidades de evangelização. O pastor Silvanildo nos conta um pouco como foi este dia. Neste trabalho de ação social, em conjunto com o gabinete do vereador Adriles, também temos dado assistência espiritual às pessoas que temos recebido aqui hoje. Os pastores estão aqui, juntamente com os diáconos, obreiros. Tem sido uma oportunidade para também levarmos a palavra, evangelizar. Essas pessoas também receberam oração. Fizemos aqui distribuição de Bíblias. O evangelho está sendo anunciado. A palavra do Senhor está sendo levada aos necessitados, atendendo à orientação da palavra. A palavra diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, aos necessitados, aos carentes aqui da região. E essa tem sido a nossa participação hoje nesse dia. Já no interior paulista, tivemos a edição do Evangelho Sem Fronteiras, na cidade de Fronteiras, Minas Gerais, que teve início às 10 da manhã com o culto de preparação, onde o Senhor falou profeticamente com a igreja, direcionando espiritualmente para a evangelização e para o culto evangelístico à noite. Estavam reunidas juntamente com a igreja local, as igrejas de área noroeste paulista e Leste do Mato Grosso do Sul. Os irmãos foram às ruas para evangelizar, onde foram testemunhando o agir grandioso do Senhor sobre a vida das pessoas alcançadas ali naquela cidade, através dos louvores e da palavra de esperança. Por fim, o culto evangelístico foi marcado por um momento em que o Senhor operou grandemente, deixando um marco não somente para os irmãos, mas também para a cidade de Fronteiras. E por fim, nós vamos lá para a região do Vale do Paraíba. Por lá, os jovens da região foram às ruas da cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, para mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras. Desde o preparo até o dia da evangelização, o Senhor mostrou dons que muitas vidas aceitariam os convites para o culto evangelístico. A palavra do Senhor se cumpriu e no momento do trabalho do Arautos, diversas pessoas aceitaram o convite e foram à casa do Senhor. As crianças também receberam a vitória com as aulas ministradas pelas professoras. Em especial, o Senhor mostrou que um dos jovens abordados na evangelização havia recebido um livramento de acidente. E esse jovem confirmou essa operação do Senhor e se quebrantou. Glória a Jesus por mais uma semana abençoada aqui no estado de São Paulo. Agora nós ficamos por aqui, voltamos semana que vem e a todos a paz do Senhor Jesus é com você, Jorge. Você está assistindo aqui o Maranhão News, notícias, é claro. Vamos agora para o centro-oeste do Brasil com a Rayane Biezek, já está aqui com a gente. A paz do Senhor Jesus e meus irmãos, voltamos com mais notícias da região do centro-oeste, onde o Senhor tem operado grandes bênçãos em meio ao seu povo. Foi realizado na ICM do bairro Amambaí, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um mini-seminário voltado para irmãos com funções. O Senhor operou uma bênção maravilhosa, falando profundamente aos corações de todos os presentes. Já em Corumbá, também no estado do Mato Grosso do Sul, aconteceu um batismo especial. O Senhor concedeu uma grande bênção e a igreja glorificou o Senhor por este momento inesquecível.
Glórias a Deus por estes momentos. Agora, vamos a notícias do estado do Mato Grosso. Em Poconé, foi realizado um mini seminário no estado do Mato Grosso. O evento aconteceu na chácara do irmão Geásio Bicalho, com a presença de irmãos de Várzea Grande e participação dos pastores Hernandes de Cuiabá e Valmir de Rondonópolis. Este trabalho foi realizado pela Igreja do Ministério do Pastor Rafael, sob a responsabilidade do ungido Eronildo. Após o seminário, os irmãos cumpriram uma orientação do Senhor, reunir-se no centro da cidade para cantar louvores. Houve oração com pessoas nas ruas e muitos convites foram feitos para conhecer a obra. Em Nortilândia, no Mato Grosso, aconteceu um culto especial de glorificação. E a irmã Fernanda Rocha nos traz mais detalhes deste culto abençoado. A paz do Senhor Jesus, Rayane, e a todos que acompanham Manaim News. É com muita alegria que neste sábado, dia 28 de setembro, nós tivemos o primeiro culto de glorificação ao Senhor aqui na cidade de Nortelândia, interior do estado de Mato Grosso. Foi um momento de muita alegria, onde muitos convidados estiveram presentes. O Senhor, Ele operou grandemente. Nós passamos por um mês de reforma do novo salão da igreja e agora nós estamos nos preparando, evangelizando para que neste mês nós possamos ter o culto de consagração e temos certeza de que muitas vidas serão alcançadas neste lugar e compartilharemos com os irmãos muito em breve as bênçãos que o Senhor operará no nosso meio nesses dias. Irmão Jorge, é com você. Voltamos semana que vem trazendo mais notícias da região do Centro-Oeste. A paz do Senhor Jesus a todos. Ótimo! E a gente não para, vamos diretamente para Brasília, Distrito Federal, com o nosso irmão Felipe. Felipe, a câmera já está ligada, o microfone já está aí, ó, para você, é claro, ficar à vontade e trazer as notícias aqui no Manaim News. Irmão Jorge e todos aqueles que nos acompanham, a paz do Senhor Jesus. Meus amados, nós convidamos o Senhor e a senhora que nos assiste a acompanhar a partir de agora um pouquinho do que o Senhor fez aqui na capital federal. E vamos começar nossa participação com um batismo das igrejas do polo da BR-040. O batismo que é sempre um momento especial na vida da igreja, pelo testemunho público de fé daqueles irmãos que descem as águas. Louvado seja o nome do Senhor, pois o seu rebanho tem crescido. Glória a Jesus. E ainda no polo da BR-040, os jovens realizaram na cidade ocidental uma caravana de visitas, onde cada lar que os irmãos visitaram, o Senhor operou maravilhas e os jovens foram marcados com experiências profundas na presença do Senhor. E encerrando nossa participação, nós vamos para o polo da BR-060, onde os irmãos têm feito um trabalho com as igrejas de cantatas evangelísticas. Os irmãos de Santo Antônio Descoberto, Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo saíram pelas ruas da cidade, anunciando o nome de Jesus. E o Senhor tem operado uma grande bênção através desse trabalho. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Nós voltaremos na semana que vem com muitas vitórias que o Senhor há de nos conceder. A paz do Senhor Jesus. Pois é, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News. Se teve algum evento, algum culto especial, algum seminário, batismo, a evangelização dos nossos jovens, o Evangelho Sem Fronteiras, conta tudo o que está acontecendo na sua igreja. Manda para o nosso e-mail aí, ó, manaimnews@radiomanaim.com.br, manaimnews@radiomanaim.com.br. A você que nos acompanha pela nossa TV Manaim, pelas nossas multiplataformas, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e a paz do Senhor Jesus.